Fala, gente, sejam muito bem-vindos a mais um dia, a mais uma sala de leitura, mais um encontro com a Palavra de Deus. Ontem nós concluímos o livro de 1 Samuel e hoje nós vamos dar continuidade, 2 Samuel. Estamos no dia de número 133. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 1. Bom, até ontem nós lemos que Saul, Jonatas haviam morrido por causa da guerra, parte do exército também, né, de Israel, enfim, Israel foi tomada. Como que vai ficar essa história agora, né? Já que o próximo rei prometido seria Davi, então o livro de 2 Samuel continua falando do mesmo tempo, porém agora o personagem principal será Davi. A visão panorâmica do livro de Samuel já foi feita, porque o livro é considerado um só, né? Inicialmente um só, o livro de Samuel. Mas ele é dividido em 1 Samuel, 2 Samuel, como entra aqui na Bíblia, que nós conhecemos. Então, toda a visão panorâmica desse registro do autor de Samuel, nós já falamos no dia em que iniciamos a ler 1 Samuel. Tá? O que eu vou apresentar para vocês aqui, e vou enviar também no PDF? Um esboço do que nós vamos encontrar. Tá? Então, um pequeno esboço, não uma visão panorâmica, que é o propósito do livro, contribuição bíblica, contextos, isso tudo já foi falado no primeiro dia. Tá? Bom, um pequeno esboço do que virá em 2 Samuel. Primeira parte, que vai do capítulo 1 ao 4, as atividades de Davi após a morte de Saul. Então, essa primeira parte vai mostrar as atividades. O que Davi fez assim que ficou sabendo da morte de Saul? Primeiro, ele lamenta a morte de Saul e Jonatas. Isso nós vamos ler já no capítulo 1. Segundo, ele inicia o seu reinado, ou a ser conhecido como rei, em Judá. No caso, em Hebrom, que é de Judá. Isso nós vamos ver no capítulo 2 ao 4. É importante que você se atente para isso. Davi, ele não assume como rei de Israel, todo Israel, as 12 tribos, assim que Saul morre. Você vai perceber comigo na leitura que quando Saul morre, quem assume o reinado, se eu não me engano o nome dele é Isbosete, filho de Saul, um dos filhos de Saul. Os outros que estavam em guerra morreram e um dos filhos assume o reinado de Israel. Porém, Davi já assume como rei em Judá. Ele é da tribo de Judá. Então, a tribo dele reconhece ele como rei imediatamente após a morte de Saul. Porém, as outras tribos, Benjamim, que é a tribo de Saul, Naftali, Ruben, Issacar, todas as outras tribos ainda são reinadas por um dos filhos de Saul. Tá? Isso vai durar, se não me engano, 7 anos. Vamos ler juntos, para eu não falar aqui da minha cabeça e acabar errando. Segunda parte do livro de 2 Samuel. Davi assume o reinado de Israel, não só de Judá. Isso nós vamos ver a partir do capítulo 5, com os seus sucessos militares do capítulo 5 ao 10. Aí depois disso, no capítulo 11, nós vamos ver juntos aquela história, né, do pecado de Davi, que ele cometeu com Batseba, e as consequências do pecado, os problemas que ele teve com seu filho Absalão, isso vai estar lá para o capítulo 14, a rebelião do seu filho Absalão e os dias finais de Davi como rei, do capítulo 15 até o capítulo 24. São 24 capítulos apenas. Eu acredito que essa semana a gente já encerra também esse livro de 2 Samuel.
tá bom? Então vamos fazer a nossa oração e vamos seguir. Senhor, rendo graças ao teu santo nome. O Senhor é muito bom, misericordioso Deus, Pai amoroso. O Senhor tem cuidado tão bem da gente, preparou esse clube de leitura para nós estarmos aqui conectados todos os dias. Senhor, obrigado por cada pessoa nova que entra nesse clube diariamente. Que o Espírito do Senhor sustente cada uma dessas pessoas. E não deixe de existir aqueles que já estão conosco. Fale ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos em frente. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia aparece aí para vocês. Vamos à leitura. Ora, aconteceu o quê? Depois da morte de Saul, quando Davi havia retornado do massacre dos amalequitas, lembra que Israel e os filisteus iriam entrar em guerra. Davi, a essas alturas, estava servindo um dos reis dos filisteus, em um dos territórios dos filisteus, vivendo em Ziclag, com seus homens, sua família e a família dos seus homens. Davi se junta com esse rei para ir à guerra. Quando se encontra com os outros reis, os príncipes, os principais dos filisteus, eles não aceitam que Davi vá junto. Acham que Davi iria traí-los. Então, aquele rei que Davi servia manda Davi voltar. Quando Davi volta, ele encontra a cidade dele queimada, saqueada, e as mulheres e crianças foram levados cativos. Davi consulta o Senhor, persegue esses inimigos e ali acontece um massacre, né? Davi acaba com os inimigos desde um dia até o outro. Então, ao retornar do massacre, como está escrito aqui no versículo 1, e Davi havia permanecido 2 dias em Ziclag. Sucedeu que no 3º dia, eis que um homem saiu do acampamento de Saul com as vestes rasgadas e terra sobre a sua cabeça, e assim foi que, quando ele veio até Davi, caiu por terra e fez reverência. E Davi disse a ele: de onde vens tu? E ele lhe disse: escapei do acampamento de Israel. E Davi disse a ele: como isso te sucedeu? Rogo-te, me contes. E ele respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo também estão caídos e mortos, e Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos também. E Davi disse ao moço que lhe falava: como sabes que Saul e o seu filho Jonatas estão mortos? E o moço que lhe fez saber e disse: quando apareci por acaso sobre o monte Gilboa, eis que Saul estava reclinado sobre sua lança, e eis que as carruagens e os cavaleiros o perseguiam implacavelmente. E quando ele olhou atrás dele, viu-me e me chamou. E eu respondi: aqui estou. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe respondi: eu sou um amalequita. Ele disse a mim novamente: põe-te em pé, rogo-te, sobre mim e mata-me, porquanto a angústia me sobreveio, porque a minha vida ainda está toda em mim. Assim, pus-me sobre ele e o matei, porque estava certo de que ele não conseguiria viver depois de ter caído. E tomei a coroa que estava sobre a sua cabeça e o bracelete que estava no seu braço e os trouxe até aqui para o meu senhor. Vocês se lembram que Saul ele foi ferido por uma flecha e os inimigos estavam indo atrás dele. Ele percebeu que ia ser pego e ele falou para um homem que estava junto dele: me mata, para que os inimigos não me peguem e me usem de zombaria, me humilhem, então me mata. Aquele homem que estava perto dele não teve coragem de matá-lo. Então Saul se lançou sobre a sua lança, ele mesmo deitou sobre ela. O homem que estava perto dele, vendo que Saul fez isso,
fez o mesmo. Só que Saul não morreu ainda, só por se lançar sobre aquela lança. Ele foi atravessado, mas ainda estava vivo. Então, como ele morreu? Aqui está dizendo que foi um amalequita que se aproximou dele, viu aquela cena e Saul falou: me mata, eu estou vivo ainda. Estou ferido, transpassado por essa lança, mas estou vivo ainda. E aí esse amalequita matou ele, pegou a coroa e foi até Davi dar essa notícia. E veja o que aconteceu. Então Davi tomou as suas vestes e as rasgou. E do mesmo modo todos os homens que estavam com ele. E eles se lamentaram e choraram e jejuaram até o anoitecer por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque haviam caído à espada. E Davi disse ao moço que lhe contava: de onde és tu? E ele lhe respondeu: eu sou filho de um estrangeiro, um amalequita. E Davi lhe disse: como não temestes estender a tua mão para destruir o ungido do Senhor? E Davi chamou um dos moços e disse: vai perto e lança-te sobre ele. E ele o feriu de modo que morreu. Então Davi mandou matar este que foi levar essa notícia de que Saul estava morto, porém, porque foi ele que matou Saul. Então, foi o que Davi decidiu, né? Versículo 16. E disse Davi a ele: o teu sangue esteja sobre a tua cabeça, porque a tua boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. E Davi lamentou com essa lamentação por Saul e por Jonatas seu filho. Ele também lhes ordenou que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco, o arco e flecha, né? E eis que está escrito no livro de Jazer. Só uma informação aqui para vocês. O livro de Jazer, em outras partes vai aparecer também como o livro dos justos. Inclusive nós já lemos uma vez falar sobre isso lá em Juízes. E isso também está escrito no livro dos justos, conhecido também como livro de Jazer. Então, esse livro de Jazer, ele é um livro que ele trazia, né, uma coleção de algumas grandes vitórias do Senhor no meio do seu povo. Porém, esse livro de Jazer nunca foi encontrado. Ele é citado em algumas partes da Bíblia. Existia um livro, o livro de Jazer, onde ali também se registravam as grandes vitórias, os feitos do Senhor. Mas não foi encontrado, então ele não entra no Canon, né, como nós conhecemos. Há algumas citações dele, mas é um livro que não foi encontrado. Como uma das duas das cartas que o apóstolo Paulo enviou aos Coríntios. Lembra que nós também falamos sobre isso? São citadas, mas não foram encontradas. Então, se não foram encontradas, não há todo um contexto, só algumas coisas soltas. Então, entrou aqui, entre parênteses, essa informação. Versículo 19. A beleza de Israel está morta sobre os teus lugares altos. Como caíram os poderosos! Não conteis isto em Gate, não publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se regozijem as filhas dos filisteus, para que as filhas dos incircuncisos não triunfem. Vós, montes de Gilboa, não haja orvalho, nem haja chuva sobre vós, nem campos de ofertas, porque ali o escudo dos poderosos está jogado de monte vil. O escudo de Saul, como se ele não tivesse sido ungido com óleo. Do sangue dos mortos, da gordura dos poderosos, o arco de Jonatas não voltava atrás, e a espada de Saul não retornava vazia. Davi aqui está fazendo uma homenagem, né, ao rei Saul e ao seu filho que morreram. Saul e Jonatas eram queridos e agradáveis nas suas vidas, e nas suas mortes não foram separados. Eles eram mais ágeis do que as águias e eram mais velozes do que leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestiu de escarlata com outros deleites
que colocava ornamentos de ouro sobre a vossa indumentária. Como caíram poderosos em meia batalha. Ó Jonatas, tu fosses morto nos teus lugares altos. Estou angustiado por ti, meu irmão Jonatas. Tu me fosses muito agradável. O teu amor para comigo foi maravilhoso, passando o amor de mulheres. Como caíram os poderosos e as armas de guerra pereceram. Vamos ao capítulo 2. E sucedeu, depois disso, que Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo subir para alguma das cidades de Judá? E o Senhor lhe disse: Sobe. E Davi disse: Para onde devo subir? E ele disse: Hebrom. Então, Davi, que ele era descendente, da tribo de Judá, depois disso, depois que ele ficou sabendo da morte de Saul e Jonatas, ele estava em Ziclag, território filisteu. Consultou o Senhor e disse: Devo subir para Judá? Minha terra, minha tribo, meu povo, território de Israel? Para qual cidade de Judá? Então o Senhor falou: vai para Hebrom. Versículo 2: Assim, Davi subiu para lá junto com as suas duas esposas, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a Carmelita, e a esposa que era esposa de Nabal, E os seus homens que estavam com ele fez subir, cada qual com sua casa, e eles habitaram nas cidades de Hebrom. E os homens de Judá vieram e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. Então ele começou a reinar em Judá imediatamente. E eles contaram a Davi dizendo: os homens de Jabes de Gileade foram aqueles que sepultaram Saul. E Davi enviou mensageiros até os homens de Jabes de Gileade e disse-lhes: Bendito sejais vós do Senhor, porque mostrastes esta bondade para com o vosso Senhor e até mesmo a Saul, tendo sepultado. E agora mostre o Senhor bondade e verdade para convosco, e eu também retribuirei a vós essa bondade, porque vós fizeste isso. Portanto, agora, que sejam fortalecidas as vossas mãos, e que vós sejais valentes, porque o vosso mestre Saul está morto, e também a casa de Judá me ungiu rei sobre eles. Todavia, Abner, o filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou Isbosete. Tá vendo? Então, foi o capitão do exército de Saul que tomou Isbosete, o filho de Saul, e o trouxe até Maanaim, e fê-lo rei sobre Gileade, e sobre os Azuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre todo Benjamim, e todo Israel. Isbosete, o filho de Saul, tinha 40 anos de idade, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou por 2 anos. A casa de Judá, no entanto, seguiu Davi. Então, Israel e 11 tribos seguiram Isbosete. Judá, todo Judá, seguiram Davi. Então, ali, Israel se dividiu com 2 reis. Um reinava em Judá, nesse momento em Hebrom, depois ele vai sair de Hebrom, vai mudar para outra cidade, e todas as outras tribos reinadas por Isbosete. Versículo 11. E o tempo que Davi foi rei em Hebrom, sobre a casa de Judá, foi 7 anos e 6 meses. E saiu Abner, o filho de Ner, e os servos de Isbosete, o filho de Saul, de Manaim, para Gibeão. E Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi saíram e se reuniram junto ao tanque de Gibeão. E eles se assentaram, de um lado do tanque e o outro do outro lado do tanque. Então veja, houve um encontro aqui depois desses 7 anos e 6 meses. Os homens de Davi, o capitão do seu exército, Joabe, os homens de Isbosete, o capitão do seu exército, Abner. Versículo 14. Então, um de um lado, outro do outro lado, certo? E Abner, que era o capitão do exército de Isbosete, disse a Joabe, capitão do exército de Davi, que se levantem os moços, e agora, que se levante os moços agora e joguem
diante de nós. E Joabe disse, que se levantem. Então, foi proposto ali um duelo. Então, se levantaram e atravessaram em número de 12 de Benjamim, os quais pertenciam a Esbozete, o filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E eles apanharam, cada qual o seu companheiro pela cabeça, e lançaram sua espada na lateral do seu companheiro, de forma que eles caíram juntos, pelo que aquele lugar foi chamado de Eucate Azurim, o qual está em Gibeão. Então, houve ali um duelo, 12 homens contra 12 homens. Eles se lançaram ali naquele tanque para atravessar um reservatório de água. E quando se encontraram, 12 contra 12, um feriu o outro do lado, enfiando uma lança na lateral do seu companheiro, em sincronia. O texto aqui está narrando uma coisa que aconteceu em sincronia. Assim que se encontraram, se mataram um ao outro, ferindo o lado. Um enfiou a espada, a lança, no lado de um, ao mesmo tempo o outro que veio enfiou a lança do outro lado. Do outro, né, no caso. Então, houve esse duelo, essa forma ali deles iniciarem uma grande batalha. Um período de batalha entre Judá e Israel. Que coisa, né? Versículo 17. E houve uma batalha muito intensa naquele dia. E Abner foi ferido, e também os homens de Israel diante dos servos de Davi. E havia 3 filhos de Zeruia lá, Joabe, Absai e Azael. E Azael era tão leve de pés quanto um cabrito selvagem, né? Corria, e Azael perseguiu Abner. E ao ir, ele não se desviava nem para a direita, nem para a esquerda a seguir Abner. Então, Abner olhou para trás de si e disse, és tu, Azael? E ele respondeu, sou eu. E Abner lhe disse, desvia-te à tua direita ou para a tua esquerda, e agarra-te um dos moços, e toma sua armadura. Contudo, Azael não desejava se desviar de segui-lo. Então, Azael estava perseguindo Abner. Está tendo uma batalha, mas ele não queria ir contra ninguém, só contra Abner. Abner deu um toque para ele. Falou, olha, vai lutar com o outro, toma a armadura do outro, para de me perseguir. E Abner disse novamente a Azael, versículo 22, desvia-te de seguir-me, por que eu deveria te ferir ao chão? Como então levantaria a minha face diante de Joabe, teu irmão? Porque Abner, ele era chegado de Joabe, eles não eram inimigos a princípio, uma coisa estava acontecendo. Então ele falou, não quero te matar, né? Entre outras palavras. Versículo 23, todavia, ele se recusou a desviar-se, pelo que Abner, com a extremidade posterior da lança, o feriu debaixo da 5ª costela, de modo que a lança saiu por trás dele, e ele caiu ali, e morreu no mesmo lugar. E sucedeu que tantos quantos chegavam ao local onde Azael caiu e morreu, ficavam imóveis. Quando viam ali Azael morto, ficavam imóveis. Também Joabe e Absai perseguiram Abner, e o sol se pôs, quando eles já tinham chegado ao outeiro de Amá, que está diante de Gibeá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. Então veja, grave os nomes. Abner, capitão do exército de Esbozete, filho de Saul. Abner. Joabe, capitão do exército de Davi. Joabe tinha um irmão chamado Azael. Abner matou Azael. Veja, grave isso, porque Joabe não perdoou o que Abner fez. De jeito nenhum. Vai ter vingança. Grave os nomes, você vai ver como isso vai acontecer. Versículo 25. E os filhos de Benjamim se reuniram após Abner, e se tornaram uma tropa, e se puseram no cume de um outeiro. A seguir, Abner chamou Joabe e disse, devorará a espada para sempre?
Não sabes tu que haverá amargura no fim derradeiro? Quanto tempo, então, antes de ordenares ao povo que retorne da perseguição aos seus irmãos? Então, Abner está propondo ali uma trégua, né, para Joabe. E Joabe disse, como vive Deus, a menos que tu tivesses falado, então, certamente pela manhã, cada um do povo teria desistido de perseguir o seu irmão. Assim Joabe soprou uma trombeta, e todo o povo ficou imóvel, e não mais perseguiu Israel. Tampouco continuaram a lutar com eles. E Abner e os seus homens caminharam aquela noite toda pela planície e atravessaram o Jordão, e seguiram por todo o Bitrom, e chegaram a Maanaim. E Joabe retornou da perseguição a Abner, e quando ele havia reunido todo o povo dos servos de Davi, faltavam 19 homens e Asael, seu irmão. E os servos de Davi, porém, haviam ferido homens de Benjamim e de Abner, de forma que morreram 360 homens. Saldo da guerra, morreram 20 de um lado, o lado dos homens de Davi, 360 do outro, o lado dos homens de Isbosete. Versículo 32. E levantaram Asael e o sepultaram no sepulcro de seu pai, o qual ficava em Belém. E Joabe e os seus homens seguiram a noite toda e chegaram a Hebrom no romper do dia. Vamos para o capítulo 3. Ora, houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, mas Davi tornou-se cada vez mais forte, e a casa de Saul tornou-se cada vez mais fraca. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, e o seu primogênito foi Amnon, de Aionã, a Gislita, e o segundo Quileabe, de Abigail, a esposa de Nabal, o carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, a filha de Talmai, rei de Gessur. E o quarto, Adonias, o filho de Agite. E o quinto, Cefatias, o filho de Abital. E o sexto, Itreão, de Eglá, mulher de Davi. Até aqui Davi já tinha 6 mulheres, né? Não, sexto, né? 6 filhos, um de cada mulher. Esses nasceram a Davi em Hebrom. E sucedeu o quê? Enquanto houve guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez forte para a casa de Saul. E Saul tinha uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aia. E Isbosete disse a Abner, por que entraste a concubina de meu pai? Saul morreu, deixou mulheres e algumas concubinas. Concubina não chegava a ser esposa, né? Mulher oficial. Gente, isso tudo é coisa daquela época, né? Não dá abertura para isso nos dias de hoje de jeito nenhum. E aí esse Abner, que era o capitão do exército de Saul, ele entrou, né? Vocês já sabem o que quer dizer, uma linguagem adulta, uma das concubinas de Saul, e o filho dele questionou, por que você fez isso com uma das concubinas do meu pai? Versículo 8, Abner não gostou. Então Abner ficou muito irado com as palavras de Isbosete e disse, sou eu, cabeça de um cão, que diante de Judá hoje uso de misericórdia para com a casa de Saul, teu pai, para seus irmãos e seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi, e me repreende hoje a respeito dessa mulher? Quer dizer, eu estou fazendo tudo por você, eu te fiz rei, não te entreguei a Davi, e você está querendo chamar minha atenção por causa dessa mulher? Assim faça Deus a Abner, e também mais, exceto como o Senhor tem jurado a Davi, mesmo assim eu faço com ele. Ou seja, o Senhor não jurou que Davi seria rei? Abner está falando, eu vou fazer o mesmo, eu vou fazer Davi rei, para o transladar o reino da casa de Saul, ou seja, eu vou passar o reino da casa de Saul para Davi, e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, de Dan até Berseba, todo o território. E ele não conseguiu responder nenhuma outra palavra a Abner, porque temeu. Pronto, aí o filho de Saul tremeu na base. Quando Abner falou que ia fazer isso, ele tremeu. E Abner
enviou mensageiros a Davi em seu favor, dizendo: de quem é a terra? Dizendo também: faz o teu pacto comigo, e eis que a minha mão será contigo, para trazer a ti todo Israel. E ele disse: bem farei um pacto contigo, porém uma coisa exijo de ti, a saber, tu não verás a minha face, exceto se primeiro trouxeres Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. E Davi enviou um mensageiro a Esbozete, filho de Saul, dizendo: entrega-me a minha esposa Mical, a quem tomei por esposa, por 100 de prepúcios dos filisteus. Se lembram da cena? Saul disse que entregaria Mical como esposa de Davi, se Davi entregasse para ele 100 de prepúcios dos filisteus. Esse foi o acordo, porém Davi entregou até 200. Só que depois que Saul virou a cabeça, tirou a mulher de Mical e deu para outro homem. Que coisa, né? Então, depois de muito tempo, Saul está querendo resgatar a sua esposa. Versículo 15. E Esbozete enviou e tomou-a do seu marido, a saber, Paltiel, o filho de Laís. E o marido seguiu com ela, chorando de trás dela, até Baurim. Então disse Abner a ele: vai, retorna. E ele retornou. E Abner fez comunicação com os anciãos de Israel, dizendo: vós procurastes Davi em tempos passados para ser rei sobre vós. Agora, então, fazei-o, porque o Senhor falou acerca de Davi, dizendo: pela mão do meu servo Davi salvarei o povo de Israel da mão dos filisteus e da mão de todos os seus inimigos. E Abner também falou aos ouvidos de Benjamim, e Abner também foi falar aos ouvidos de Davi em Hebrom tudo o que parecia bom para Israel. Isso pareceu bom a toda a casa de Benjamim. Assim, Abner veio até Davi em Hebrom, e com ele 20 homens. E Davi fez para Abner e para os homens que estavam com ele uma festa. E Abner disse a Davi: levantar-me-ei e irei, reunirei todo Israel ao meu senhor, o rei, para que eles possam fazer um pacto contigo e para que tu possas reinar sobre tudo o que desejar o teu coração. E Davi despediu Abner e ele se foi em paz. Então fizeram um acordo. E Abner disse: eu vou falar com todo Israel. Vou falar para todo Israel que quem vai ser rei agora é você. Abner era muito considerado, ele era capitão do exército, ele tinha essa moral, vamos dizer assim. Versículo 22. E eis que os servos de Davi e Joabe chegavam da perseguição a uma tropa e traziam consigo um grande despojo. Mas Abner não estava com Davi em Hebrom, porque ele o havia despedido e ele tinha partido em paz. Quando Joabe e todo o exército que estava com ele chegaram, contaram a Joabe dizendo: Abner, o filho de Ner, veio até o rei, e ele o despediu, e ele se foi em paz. Então Joabe veio até o rei e disse: o que fizeste? Eis que Abner veio a ti. Por que o despediste e ele já se foi? Tu sabes que Abner, o filho de Ner, veio para te enganar, e para conhecer a tua saída e a tua entrada, e para conhecer tudo o que fazes. E quando Joabe havia partido de Davi, ele enviou mensageiros atrás de Abner, os quais o trouxeram de volta do poço de Sirá. Mas Davi não soube disso. Então Abner não gostou de Davi ter feito um pacto, Joabe, capitão do exército de Davi, não gostou de Davi ter feito um pacto com Abner. Por quê? Vocês se lembram o que Abner fez? Abner matou o seu próprio irmão, o irmão de Joabe. A coisa não ia ficar assim. Só que Abner não queria fazer isso. Ele mesmo falou para ele: olha, vai matar o outro, para de me perseguir. Ele não queria fazer isso. Abner aqui realmente estava decidido a entregar todo o reino para Davi. Mas Joabe, tomado de ódio, tomado de vingança, mandou mensageiros atrás. Joabe mandou mensageiros atrás de Abner. Versículo 27. E quando Abner havia retornado de Hebrom,
Joabe tomou de lado no portão para falar-lhe quietamente, e ali o feriu, debaixo da quinta costela, de modo que morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. Veja que o narrador faz questão de dizer a forma que ele morreu. Ferido debaixo da quinta costela, do mesmo jeito que ele matou Azael, irmão de Joabe, enfiando uma lança debaixo da quinta costela. Veja a história, né? Bem narrada, bem contada. E posteriormente, quando Davi ouviu isso, disse: eu e o meu reino somos inocentes diante do Senhor para sempre do sangue de Abner, filho de Ner. Que isso recaia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa do seu pai, e que nunca falte na casa de Joabe quem tenha uma anomalia, algum defeito, né, no corpo, ou que seja leproso, ou que se escore em cajado, ou que caia a espada, ou que tenha falta de pão. Assim Joabe e Absai, seu irmão, mataram Abner, porquanto tinham matado Azael, irmão deles, na batalha em Gibeão. E Davi disse a Joabe e a todo o povo que estava com ele: rasgai as vossas vestes, e cingi-vos de pano de saco, e lamentai-vos diante de Abner. E o próprio Davi seguiu o ataúde. Ataúde, se você quiser, grife aí na sua Bíblia a palavra ataúde e escreve do lado caixão. Era o nome que se dava a uma caixa grande que carregava um morto, tanto para ser cremado como para ser enterrado. Bom, vai ficar mais fácil de entender se você escrever aí um caixão. Então, Davi também seguiu o caixão, o ataúde. Versículo 32. E sepultaram Abner em Hebrom. E o rei levantou a sua voz e chorou junto ao sepulcro de Abner. E todo o povo chorou. E o rei lamentou por Abner e disse: morreu Abner como morre um tolo. As suas mãos não estavam atadas, os seus pés em cadeias, nem os seus pés em cadeias, né? Como o homem cai diante dos ímpios, assim caíste tu. E todo o povo voltou a chorar por ele. Davi ficou indignado com a morte de Abner, o tipo de morte, né? Ele não morreu lutando, um homem de guerra, morreu como se fosse um tolo. Versículo 35. E quando todo o povo veio para fazer com que Davi comesse carne, enquanto ainda era dia, Davi jurou, dizendo: assim faça Deus para comigo. E ainda mais, se eu provar pão ou qualquer coisa até que se ponha o sol. E todo o povo percebeu isso, e isso lhe agradou, como tudo o que o rei fazia agradava a todo o povo. Porque todo o povo e todo Israel entendeu naquele dia que não foi do rei a morte de Abner, o filho de Ner. E o rei disse aos seus servos: não sabeis que há um príncipe e um grande homem caído nesse dia em Israel? E eu estou fraco nesse dia, mesmo sendo um rei ungido. Esses homens, filhos de Zeruia, são sobremaneira duros para mim. O Senhor retribuirá ao perpetrador do mal segundo a sua impiedade. Capítulo 4. E quando o filho de Saul ouviu que Abner fora morto em Hebrom, suas mãos ficaram débeis, e todos os israelitas ficaram perturbados. E o filho de Saul tinha 2 homens que eram capitães de bandos. O nome de um era Baaná, e o nome de outro era Recabe. Os filhos de Rimom, um beerotita dos filhos de Benjamim, pois Beerote também era atribuída a Benjamim, e os beerotitas fugiram para Gitaim, e ali eram peregrinos até esse dia. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho que era aleijado de seu pé. Ele tinha 5 anos de idade quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram a Jezreel. E a sua babá o tomou e fugiu. E sucedeu que, enquanto ela se apressava para fugir, ele caiu e ficou aleijado, e seu nome era Mefibosete. Então veja, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho de nome Mefibosete. Quando a babá dele ficou sabendo que o pai dele e o vô dele tinha morrido, ela pegou o filho e foi correndo desesperada com medo da guerra. Deixou o menino cair, o menino ficou aleijado e ela levou ele embora. Mais para frente a gente vai saber
a conclusão da história da vida desse menino, filho de Mefibosete. E os filhos de Rimom, o Berotita, Recabe e Baaná, foram-se e chegaram por volta do calor do dia à casa de Isbosete, que estava deitado em uma cama ao meio-dia. E eles chegaram ali, no meio da casa, como se tivessem recolhido o trigo, e o feriram debaixo da quinta costela. E Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Porquanto, quando entraram na casa, ele jazia no seu leito, no seu quarto, e o feriram, e o mataram, e o decapitaram, e tomaram a sua cabeça, e se foram pela planície toda, e trouxeram a cabeça de Isbosete até Davi, em Hebrom, e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Isbosete, o filho de Saul, teu inimigo, que buscava a tua vida. E o Senhor vingou o meu senhor, o rei, neste dia, de Saul e de sua semente. E Davi respondeu a Recabe e Baaná, seu irmão, os filhos de Rimom, o Berotita, e disse-lhes: Como vive o Senhor que redimiu a minha alma de toda adversidade, quando alguém me contou dizendo: Eis que Saul está morto, pensando ter trazido boas novas, eu o aprisionei e o matei em Ziclag, aquele que pensou que eu lhe daria uma recompensa pelas suas novas. Tanto mais, quando homens ímpios assassinaram uma pessoa reta dentro da sua própria casa sobre o seu leito. Davi está falando, quer dizer que vocês estão vindo me falar que vocês mataram o filho de Saul dentro da casa dele? Vocês não se atentaram que quando vieram me falar que mataram Saul lá no campo de batalha, mesmo que Saul já estava ali entre a vida e a morte? Quem me falou isso achou que seria uma boa coisa, eu mandei prender e matar. Agora vocês estão me dizendo que mataram um homem dentro da própria casa. Estão achando que eu gostei disso? Não requererei eu, portanto, o seu sangue da vossa mão, e não vos removerei da terra? E Davi ordenou aos seus moços, e eles os mataram, e cortaram suas mãos e seus pés, e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Eles, porém, tomaram a cabeça de Isbosete e a enterraram no sepulcro de Abner, em Hebrom. Davi era muito justo. Até então, né? Mais para frente ele vai cometer uma injustiça, mas logo ele se arrepende. Gente, a gente fica por aqui na leitura de hoje. É uma leitura histórica de conhecimento, né? Não há muitas interpretações, mas faz parte do nosso plano. Um abraço de fé e força. Deus abençoe a todos vocês. Amanhã a gente se encontra, se Deus quiser. Tchau, tchau.